Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula. Sou o professor Mariano Neto, faço parte da Rede Municipal de Ensino de Pindaretama. Nosso componente curricular é matemática e o objeto de conhecimento é equações do segundo grau com uma incógnita incompleta. Vamos lá ao nosso início da aula. Equação do segundo grau com uma incógnita. O que a gente vai ter na área do assunto aqui, certo? A gente vai definir a equação do segundo grau com uma incógnita. Em seguida, classificar a equação do segundo grau em completa e incompleta. Identificar em qual coeficiente a equação do segundo grau é incompleta e resolução de exemplos, tá certo? Orientações sobre os exercícios que a gente vai realizar. Então, vamos lá. Mas, afinal, o que é uma equação do segundo grau? Nas primeiras aulas introdutórias, vocês já viram que é equação, tá certo? Nesse momento, a gente vai dar só uma relembrada na sua classificação para a gente entender melhor, tá bom? Chama-se equação de segundo grau a uma incógnita a toda a equação do tipo ax² mais bx mais c igual a zero. Equação na forma canônica. Deixa eu só ativar aqui um comando, turma. Pronto. Equação na forma canônica. O que é essa forma canônica? É a representação mais simples possível, tá certo? Então, quando a gente se deparar com uma equação disposta dessa forma aqui, certo? Ela está na sua forma canônica. Então, para a gente relembrar aqui, quem são os coeficientes, né? Termo x², coeficiente A. Termo em x vai ser o meu coeficiente B. E o termo independente vai ser o meu coeficiente C, tá certo? Então, só para a gente sintetizar essa informação, só para reafirmar. Então, nós temos aqui a equação do segundo grau, ok? Sua forma canônica é a forma mais simples. Aqui ela já estava na forma mais simples. Então, vamos lá. Quem é o meu coeficiente A? 1. Não aparece o número aqui, mas eu sei que é 1, né? B vai ser 0, ó. Note que não tem nenhum número aqui acompanhado do x, a gente não vê nenhum x, certo? Então, aqui ele é igual a 0. E o termo independente, menos 8, que vai ser o meu coeficiente C. Então, temos aqui 3x² mais 2x igual a 5. A sua forma canônica, ela vai ser 3x² mais 2x menos 5 igual a 0. Onde 3 é o coeficiente A, que acompanha o x². B vai ser 2, porque acompanha o x, está positivo. E o C vai ser o menos 5, que é meu termo independente, que não acompanha nenhuma letra, nenhuma incógnita. A equação x é igual a 1 meio de x². A sua forma canônica é menos 1 meio de x² mais x igual a 0. Tenho aqui como coeficiente A, menos 1 meio, né? B, 1. Não aparece no número, mas eu sei que é 1, né? E C, 0. E na outra equação aqui nós temos 5x² igual a 1/3 de x mais 3. Então, na sua forma canônica, 5x² menos 1/3 de x menos 3 igual a 0. Quem que vai ser o meu coeficiente A? 5. Coeficiente B, menos 1/3. E coeficiente C, menos 3. Isso aqui foi só para a gente dar uma relembrada, turma. Vamos lá. Então, as equações elas podem se dividir em completas, certo? E incompletas. Na qual a completa, turma, o A vai ser diferente de 0, assim como o B e o C. Ou seja, todos os termos aqui vão estar presentes. Para ela ser completa, ela tem que estar nessa forma, tá certo? Apresentando tanto o coeficiente A, coeficiente B e o coeficiente C. Já as equações incompletas, nessa situação eu tenho aqui ax² mais c igual a 0, onde b é igual a 0, ok? E na segunda situação, quando não vir c, então a forma vai ser ax² mais bx igual a 0, onde c é igual a 0, tudo bem? Então vamos lá. Na parte da resolução de equação de segundo grau incompleta em B, a gente vai se deparar com a seguinte situação. Tenho aqui x² menos 81 igual a 0. Note aqui que o meu A, não é isso? O B eu não possuo, porque não tem nenhum número aqui com x, ou x não aparece, é um termo que não aparece.
e menos 81 é meu termo independente, então ele é meu C, ok? Então eu sei que essa equação ela é incompleta em B, porque falta o valor de B. Então vamos lá. Essa é a forma canônica, ou seja, a forma mais simples possível, tá certo? Ela está sendo representada na sua forma mais simples. Em seguida, a gente vai precisar resolver a equação para determinar a solução. Então aqui, o que a gente fez? Para a resolução dessa equação, tudo que não for x vai para o segundo membro. E quando muda de membro, turma, a gente sabe que vai o quê? Mudar seu sinal. Então, se ele está aqui negativo, ele vai passar o quê? Positivo. E na situação agora, para a gente delimitar aqui, determinar o valor de x, a gente precisa aplicar o inverso da potenciação, que é a radiciação, não é isso? Então, x ao quadrado é igual a 81, o inverso da potenciação, radiciação. Então, ou seja, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 81. Lembre-se que possui dois resultados para x. Então, por isso, turma, que a gente tem aqui, mais ou menos, positivo e negativo. Ah, Maria, mas por que tem dois resultados? Porque como se trata de uma equação de segundo grau, ela já está indicando que a gente vai precisar de dois resultados possíveis para x, porque ela não é uma equação do segundo grau. Então, aqui resolvendo, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 81, x é igual a mais ou menos raiz quadrada, ou melhor, x é igual a mais ou menos 9. Então, aqui o conjunto de solução é os resultados possíveis, ou seja, para que a raiz quadrada de 81 seja possível, ela vai me dar duas situações, não é isso aqui, ó? Pronto, 81, 9, só que ele pode ser um resultado positivo ou negativo. Então, aqui eu tenho menos 9 e 9. Substituindo nessa situação, o meu resultado ele tem que ser igual a 0, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo modificar aqui a ferramenta. Vamos lá, se a gente fosse substituir aqui o resultado negativo, ó, menos, que a escrita aqui é um pouquinho complicada, ao quadrado, certo? Menos 9 ao quadrado é menos 9 vezes menos 9. Então, menos com menos mais, e 9 vezes 9 é 81, né? E 81 menos 81 vai ser igual a 0. Mariana, e com 9 positivo vai ser da mesma forma. 9 vezes 9 é igual a 81. Menos 81, 0. Então, conjunto de solução, a gente tem duas soluções possíveis, né, para essa equação de segundo grau. A equação de segundo grau incompleta em B. Continuando incompleta em B. Eu tenho aqui uma outra situação, certo? Mas o processo é o mesmo. Minha forma canônica, ok, da equação, então, ou seja, ela está na forma mais simples possível. E agora eu vou começar a aplicar a resolução dessa equação. Tudo que não for x vai para o segundo membro, não é isso? 18 está negativo, passa positivo. Resolve a equação para determinar a solução. Então, vamos lá. 2 está multiplicando, porque está próximo do x, né? Então, ele vai passar o quê? Dividindo. Então, eu tenho 18 dividido por 2, vai ser igual a 9. Agora, o inverso da potenciação, radiciação. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Lembre-se que possui dois resultados para x, então x é igual a mais ou menos 3, ou seja, eu vou ter um resultado negativo e outro positivo. E esse vai ser meu conjunto solução, tá bom? Vamos adiante. Equação de segundo grau incompleta em B. Temos aqui x ao quadrado mais 25 é igual a 0. Então, mesma situação. Já está na forma canônica. Então, x ao quadrado é igual a menos 25. Resolve a equação para determinar a solução. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 25. Opa! Não existe raiz quadrada de número negativo definida nos conjuntos dos reais, ou seja, não existe número que multiplicado por ele mesmo vai dar igual a menos 25. Ah, Mariana, é muito fácil. A gente não encontrou na situação anterior do negativo? Sim, turma, se eu colocar aqui, por exemplo, raiz quadrada de 25, eu sei que é 5. Mas se eu colocar menos 5 ao quadrado, não é isso? É menos 5 vezes menos 5. Então, menos 5... Deixa eu só tentar escrever aqui, porque a escrita é complicada. Vamos lá.
menos 5 vezes menos 5. 5 vezes 5 é igual a 25. Beleza, encontrei o 25. Agora, quando eu multiplicar o sinal menos com menos, ele vai ser o quê? Mais, vai ser positivo. Então, não se define nos reais, tá certo? Mariana, e quando eu me deparar com uma situação dessa nas questões, o que é que eu faço? Eu vou representar o conjunto de solução ou o conjunto vazio, tá certo? Ou esse conjunto que também indica que é vazio, tá bom? Esse nosso conjunto de solução vai ser vazio. Ou seja, termina a questão. Agora a gente vai para as equações incompletas em C. Note que nós temos aqui x ao quadrado menos 4x igual a zero. Aqui apareceu o número acompanhado a x, então é o meu termo B. E o termo independente não apareceu, que é o número sozinho, não é isso? Então, nessa situação, ele é incompleta em C. Como é que vai ficar a resolução? Aqui indica também já a forma canônica. E agora eu vou ter que representar sua forma fatorada, tá bom? Que aqui nessa forma fatorada eu vou colocar o fator comum em evidência. O que é o fator comum em evidência? É o fator que se repete em ambas situações aqui. Ó. Tem o x ao quadrado e tem o 4x. O termo comum que eles têm é o próprio x, certo? Lembrando que x ao quadrado não é x vezes x, 4x não é um produto de 4 vezes x, então nessa situação eu posso retirar o x daqui, certo? E retirar esse x. Como assim, Mariana? X ao quadrado, deixa eu colocar aqui outra ferramenta. X vezes x menos 4x. Forma de produto, certo? Então, esse x aqui que está multiplicando o x para x ao quadrado e esse x que está multiplicando 4, ele vai ser meu fator externo, vai ser o fator comum em evidência que eu estou retirando, tá certo? Ou seja, retirando um x de x ao quadrado, eu vou ter x. Retirando o x do 4x, que eu estou colocando aqui fora, né? Vai ficar só 4. Então, aqui a equação x ao quadrado menos 4x é igual a zero. Ficou x vezes x menos 4. Mariana, se eu aplicasse a distributiva, teria que dar esse mesmo valor aqui, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 4, menos 4x. Beleza? Aí agora a gente vai continuar. Ó, colocamos o fator x em evidência, foi o que a gente fez aqui. Nessa situação, turma, o meu primeiro x eu vou ser delimitado aqui. Deixa eu pegar outra ferramenta. Pronto, vai ser delimitado. Esqueçamos dessa situação aqui, certo? Vamos fingir que isso aqui não está aqui e vamos trabalhar só com os fatores externos. Vamos esquecer disso daqui. Vamos dizer que ele não existe, tá bom? Então, aqui o que aparece para mim é só o x igual a zero. Então, meu primeiro resultado aqui, certo? O meu primeiro resultado vai ser x igual a zero. Mariana, esse tracinho aqui indica o quê? Pode ser x1, certo? Pode ser x uma linha. É para indicar os dois valores de x. Então, o primeiro resultado para x aqui é o x igual a zero. X igual a zero. Pronto. Então, a gente esqueceu, não é isso? Esse termo aqui, para resolver essa primeira situação. Lembre-se que possui dois resultados para x. Beleza. Acabou de lembrar aqui a questão. Deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui. Pronto, deu certo. Então, vamos lá. Agora a gente vai trabalhar só com esse fator interno aqui, essa parte aqui que está em parênteses, tá bom? Então, vamos pegar essa situação. Ó. X menos 4 igual a zero. Então, aqui nós temos uma equação do primeiro grau, que aqui a gente vai fazer o quê? Isolar x e tudo que não for x vai para o segundo membro. Então, x menos 4 é igual a zero. Menos 4 está negativo, vai passar positivo. Então, x, duas linhas, porque é o meu segundo resultado de x, é igual a 4. Então, aqui nós temos o conjunto de solução 0 e 4, certo? Vamos para outro exemplo.
Equação de segundo grau incompleta em C. Na situação... Vamos lá. Turma, deixa eu ver só um erro aqui, a gente vai consertar agora. Pronto. Aqui, faltou só um x, ó. Pronto. Faltou só isso daí. Agora vamos lá. 2x ao quadrado mais 3x igual a zero. Notamos aqui que está faltando o fator C. Então, ela é incompleta em C. Então, na situação, como é que eu vou fazer, Mariana? Da mesma forma. Analisar o fator comum em evidência e colocá-lo aqui fora, certo? Por isso que é chamado de fator em evidência. Que ele fica fora nessa situação. Então, o fator que a gente encontrou aqui, x, beleza, está em evidência. Então, a gente vai repetir os demais. 2x mais 3 igual a zero. Para o primeiro resultado de x, esqueçamos essa situação e pega x igual a zero. X, uma linha, igual a zero. Lembre-se que possui dois resultados para x. Então, agora vamos para o segundo resultado. Vamos pegar esse valor em parênteses. 2x mais 3 igual a zero. Beleza. Tudo que não for x vai para o segundo membro. 3 está positivo, passa negativo. 2 está perto do x aqui, então é um produto. Produto na matemática é multiplicação. Então, está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. 3 dividido por 2, negativo. Como a gente não tem como dividir, tá certo? Pode deixar na fração. Então, meu x uma linha, 0. X duas linhas, menos 3 meio. Então, nessa situação aqui, C é igual a 0, certo? E menos 3 meio, tudo bem? Conjunto solução. Esse é o nosso resultado. Agora vamos aqui para os exemplos. No primeiro caso, a equação tipo ax ao quadrado mais c igual a zero, ou seja, ela é incompleta em B. Do quadrado de um número real, subtraí 2 e obtive 34. Qual é esse número? Vamos representar essa situação. Do quadrado de um número real, subtraí 2 e obtive 34. Beleza. Aí aqui o que a gente vai fazer? X ao quadrado é igual a quê? 34 mais 2. 2 está negativo, passou para lá o quê? Positivo. Beleza. X ao quadrado é igual a 36. O inverso da potenciação, radiciação. X é igual a mais ou menos 36, x é igual a mais ou menos 6. Então, as raízes da equação são menos 6 e 6. Resposta, o número real procurado é menos 6 ou 6. Que essa daqui é o nosso conjunto de solução. Mariana, eu posso representar no conjunto de solução? Pode, certo? E aqui no segundo caso, a equação tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero. Então, nessa situação aqui é incompleta em C. Então, o quadrado de um número real positivo é igual ao seu quíntuplo. Determine esse número. Então, vamos lá. Vamos representar essa situação aqui. X ao quadrado é igual a 5x. O quadrado de um número é igual ao seu quíntuplo. Então, nessa situação, a gente vai trazer o 5x para o primeiro membro. Então, vai ficar x ao quadrado menos 5x igual a zero. Então, aqui, a nossa definição, a gente vai ter que colocar o fator comum em evidência, que no caso aqui é x. Então, vai ficar x vezes x menos 5. O meu primeiro resultado para x vai ser os fatores aqui externos, né? Ó, x igual a zero, então x uma linha, igual a zero. Na segunda situação aqui, nós temos o do parênteses, x menos 5 igual a zero, x menos 5 igual a zero. 5 está negativo, vai passar positivo. Então, meu x duas linhas, positivo. As raízes da equação são 0 e 5. Como o problema nos pede um número real positivo, concluímos que o número procurado é o 5. E, turma, nas nossas atividades aqui, certo? Vocês vão realizar a atividade 1 e 6, a atividade proposta. Se o professor de vocês ele pode propor qualquer outra situação,
qualquer outra questão, ele pode trazer uma questão teste, tá certo? Vai ficar a critério do professor. Mas nas orientações a gente vai trabalhar essas duas questões, certo? A questão 1 e a questão 6. Note que é na questão 1, determine o conjunto de solução de cada uma das seguintes equações de segundo grau no conjunto dos reais. Então aqui, ó, a gente pode perceber que essa equação ela é incompleta, o quê? Em C, certo? Essa equação incompleta em B, e assim vocês vão aplicar aquelas resoluções, tá bom? Que a gente acabou de ver aqui no vídeo. Em seguida, turma, o quadrado de número... Lê as informações. Essa daqui a gente vai interpretar, vai montar a questão e vai aplicar nessas mesmas resoluções, tá certo? E no final, o valor que você encontrar de x e o valor que você encontrar de y, vocês vão somar para finalizar a questão. Qualquer dúvida, vocês podem estar procurando o professor de vocês, tá bom? Então, a gente finaliza mais uma aula, tá certo? Agradeço a atenção de vocês até aqui e espero que tenhamos um bom retorno presencial, aqueles que estão à distância continuem acompanhando e não deixe de dar as devolutivas, tá bom? Forte abraço e até a próxima!